Naedson Graciano, bem-vindo ao Live Entrevista. Boa noite, professor. Muito obrigado. Só achar um efeito aqui. Ajeitar a câmera. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Deixa eu ajeitar aqui o ângulo. Foi? Podemos? Por favor. Marleide, um abraço. José Milton, professor de Geografia, um abraço. Thaís, um abraço. Naedson, primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar, para a gente conhecer você e você levar suas propostas para os eleitores de Santa Rita. Eu agradeço, professor, a oportunidade. A gente tentou, né, outras vezes, mas ainda não tinha dado certo. Mas acredito que tudo tem o seu tempo determinado. E aqui estamos nós, agradeço o espaço e que seja uma boa conversa. Todos nós temos enquanto vivo, é claro, temos uma história em construção. Então, Naedson, qual é a sua história? Então, professor, agradecendo esse momento, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Naedson Graciano, tenho 25 anos, sou morador do Alto das Populares, filho de um pedreiro, de uma dona de casa, tenho um irmão, sou noivo e sou cristão. E o senhor perguntou sobre a história. Eu acredito, como um bom cristão, que a minha história é escrita e está sendo escrita pela mão de Deus. E desde que a gente teve esse encontro com Cristo, ou Deus nos encontrou, da melhor forma que quiserem entender, a minha vida teve sentido, a minha vida teve um rumo. E hoje a gente desempenha, graças à bondade de Deus e à misericórdia dele, alguns projetos na cidade, e onde a gente tem gastado a nossa vida, e me sinto muito orgulhoso em fazer parte disso. Você tem alguma formação técnica, profissional, superior? Não, eu tenho ensino médio completo, estava cursando teologia, só que recentemente a gente trancou. E por que o jovem Naedson quer ser vereador da cidade de Santa Rita? Eu acredito que política ela é vocação, ela é um chamado. E, sem dúvida nenhuma, em tempos de crise, em tempos de problemáticas, é onde se levanta homens e mulheres corajosos e chamados para ser realmente diferentes. Eu acredito que política ela tem que ser voltada para as pessoas e não para os seus próprios interesses. E a nossa vida, a nossa história, a nossa breve história, fala sobre isso, sobre se doar pelos outros. Então, eu acredito que política é um chamado para você fazer isso, servir as pessoas. Então, Naedson Graciano colocou o seu nome à disposição para realmente servir as pessoas. Eu sei que, na maioria das vezes, todo candidato, ou qualquer candidato, ou a maioria dos candidatos, tem esse discurso. Não, é pelo povo, vamos fazer em prol do povo. Mas eu digo sempre, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou maior que ninguém, mas eu sou diferente de todos. E eu penso em política realmente para fazer valer a pena um mandato, para fazer realmente valer a pena um chamado, uma vocação. Então, professor, a gente está nessa caminhada, hoje como candidato, breve, se Deus quiser, como um vereador da cidade, para fazer diferente, para realmente servir o povo. Você fez uma postagem numa rede social que diz o seguinte, eu vou ler literalmente, abro aspas, eu escolhi caminhar da forma mais limpa possível, não compro votos, nem prometo nada que não possa cumprir. Esse mais limpo possível não abre margem para se interpretar que você também fará algo fora dos padrões morais e éticos para se ganhar a eleição? Eu acredito que é justamente o contrário, que a gente se levanta para ser realmente limpo
ético, moral e principalmente glorificar o nome de Deus. Eu acredito numa política da forma limpa e a gente decidiu fazer desde o começo da forma certa, da melhor forma possível, respeitando nosso caráter, nossa integridade, nosso nome e principalmente as pessoas. Eu não acredito numa política de compra de votos, porque eu não acredito que as pessoas tenham preço, mas sim tenham valor. E a gente quer ressaltar isso. Infelizmente, não estou acusando ninguém, não falo mal de ninguém, mas o que impera na nossa cidade hoje é isso. É uma política corrompida, é uma política caída. E a gente, como cristão, é chamado para levantar, para reestruturar. E é isso que a gente pensa e quer fazer. Você disse vou voltar à segunda pergunta, quando eu perguntei se você queria, porque ser candidato, ser vereador. Aí você fala num chamado, qual é esse chamado? Foi o chamado das ruas ou um chamado divino? Eu acredito que, primeiro, Deus nos chama para algo. E segundo, as pessoas, elas enxergam esse chamado e nos convocam também. Eu acredito que não somente é uma obra divina, não somente isso, mas principalmente as pessoas veem verdade em você, veem representatividade em você e também escolhem você. Eu acredito dessa forma. O seu partido tem um candidato na majoritária. Por que você acha que esse candidato para governar Santa Rita é o melhor? Mando até uma saudação para o Major Neto, meu prefeito, meu futuro prefeito, nosso futuro prefeito, se Deus quiser. Eu acredito que ele é o melhor porque ele não é um político profissional. Eu acredito que ele é o melhor porque ele é um cara que tem caráter, integridade e honestidade. Eu acredito que Santa Rita, ela não precisa de políticos profissionais. Eu acredito que Santa Rita, ela precisa de pessoas que realmente pensem no bem-estar coletivo e não só particulares. E eu acredito que o Major Neto tem se levantado com a política como de fato ela é, fazer o certo pelo certo. O Major Neto hoje ele caminha junto de lado de pessoas que pensam corretamente, que pensam coerentemente e pensam realmente no bem-estar da sociedade. Você não vê Major Neto alinhado com nenhum político de profissão. Pelo contrário, a gente caminha com a verdade, com pessoas honestas, com pessoas que realmente estão cansadas de politicagem. Então eu acredito que ele seja o melhor simplesmente pela pessoa que ele é. Infelizmente, a nossa querida cidade de Santa Rita, ela sempre coloca duas pessoas no páreo. Às vezes ela é muito movida pela torcida. E infelizmente a gente tem sofrido aí alguns anos e nesta eleição agora temos 10 candidatos a prefeito. Tem alguns que, infelizmente, são mais do mesmo, e o Major ele se levanta para fazer uma política diferente. Eu acredito que ele chegando lá, de fato, ele vai ser um ótimo gestor para a cidade, e não simplesmente para algumas pessoas. Então, eu acredito que ele seja a melhor opção no momento, e espero de verdade que as pessoas, a cidade de Santa Rita realmente acorde e votem pessoas que pensem na cidade. Qual a sua opinião sobre pastores levarem candidatos para suas respectivas igrejas e abençoar a candidatura desses candidatos, dessas pessoas? Não entendi, professor, repita, por favor. Qual a sua opinião sobre pastores usarem a igreja para abençoar a candidatura de determinados candidatos? Então, eu acredito que a igreja ela é responsável pelo bem-estar da população também. Então, eu acredito que a igreja deveria ser mais ativa, não em levantar bandeira de político nenhum, nem muito menos de partido nenhum. Mas eu acredito que a igreja deveria se preocupar em formar pessoas em relação à política, à economia. Por quê?
porque eu acredito numa igreja que seja realmente diferente, que seja atuante e que pense no bem-estar das pessoas também. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente das pessoas. Eu discordo quando alguém se levanta e diz: eu sou o candidato pastor fulano, eu sou o candidato irmão fulano. Eu acredito que essa pessoa se faz uso de um título, de um jargão, para se promover em relação à política. Eu não penso política dessa forma. Respeito quem pensa dessa forma, mas eu não penso dessa forma. E eu acredito que os templos, a igreja, o pastoreio, ela deva fazer realmente a apresentação, saudar todos os candidatos. Eu acredito que isso é educação, mas não levantar a bandeira de nenhum, porque pessoas são corrompidas, pessoas são falhas, pessoas são caídas. Então eu acredito que a gente deveria preparar pessoas e não idolatrar pessoas. Eu penso dessa forma. Não sei se eu fugi muito da sua pergunta, professor, mas, por favor, se eu fugir, me corrija que eu volto, tá? Não, eu acho que você fugiu um pouquinho. O que eu digo é o seguinte: é um determinado pastor pegar um candidato, colocar debaixo do braço, levar até o púlpito e dizer: esse é meu, esse é melhor, e abençoar essa determinada candidatura. E na medida que ele abençoa essa candidatura, ele também está abraçando um partido e uma causa. Então, eu sou bem sincero. Eu acho isso errado. Você levantar uma bandeira de alguém utilizando da sua igreja ou do seu título de pastor. Eu acho isso errado. Infelizmente, é o que tem acontecido na cidade. Mas eu respeito quem queira fazer. Acho que todo mundo é livre, todo mundo tem sua opção, sua opinião, sua visão e faz o que entende ser o melhor. Eu, na Edson Graciano, me posiciono contra essas coisas. Com quais bandeiras você está indo a campo para convencer as pessoas a votarem na Edson? A verdade, eu acho que a população santarritense ela está cansada de politicagem. E a gente se levanta para fazer política. Política rege a vida do ser humano. Onde a gente passa, tem política. Onde a gente passa, a gente vive a política. Mas a politicagem, ela cansa o ser humano. Ela faz você desacreditar da política. E o que a gente tem sentido nessas caminhadas, desde a nossa candidatura, é isso. Que as pessoas estão cansadas da politicagem. E a gente chega, mostra a verdade do que é a política. E a gente simplesmente quer fazer política. Política da forma certa. Política da forma que ela tem que ser. Voltada realmente para o povo, para o bem-estar do povo, denunciando o que não presta e mostrando o que realmente é a verdade. Então, assim, eu fico feliz, de verdade mesmo, porque, não por mim, mas eu vejo que tem muitas pessoas, não só eu como candidato, mas eu vejo outros candidatos também, que se levantam para querer fazer política. Então, eu espero que essas pessoas que hoje são desacreditadas, estão desacreditadas, elas tenham uma esperança, tenham uma verdadeira esperança em votar em quem está fazendo política, da forma que deve ser. Você fala que está levando verdade para os eleitores, mas isso não é muito subjetivo. Acredito que o vereador vai ter que convencer os eleitores também com projetos, e é nesse sentido que eu... Obviamente. A gente não abre mão dos projetos. Isso, e é nesse sentido que eu queria a sua resposta. Até porque a questão do vereador fiscalizar o executivo municipal é uma praxe. Ele não faz mais nem que a obrigação, mas também tem que ser propositivo. Então, vamos às propostas do quem sabe, ou então, caso ele é futuro vereador na Edson. Ok. Então, quando eu falo realmente sobre essa questão de levar a verdade, é em um sentido. Só um momentinho. Deixa eu aproximar mais aqui. Professor, quando eu decidi realmente colocar o meu nome à disposição, eu pensei em um sentido. Eu acredito que Santa Rita, ela tenha certas necessidades. Necessidade é aquilo que a gente não vive sem. E por onde a gente tem passado,
As pessoas se questionam muito e reclamam, se queixam muito da área da saúde, da área da falta de água em alguns determinados bairros da nossa cidade, principalmente os mais carentes, e algumas em relação à segurança, à educação, e todo mundo, isso aí, toda campanha eleitoral, você ouve muito candidato se levantando para dizer: eu vou fazer pela saúde, vou trabalhar pela educação, vou trabalhar pela segurança. Você está acostumado a ouvir essas coisas. Mas eu digo sempre que, será que a saúde em Santa Rita não funciona por falta de projetos? Eu fico me perguntando essas coisas. Será que a educação não funciona porque não tem professores qualificados, profissionais de área de saúde qualificados? Será que é por conta disso? Será que falta projetos? Ou falta realmente fiscalizações? Eu acredito que a cidade de Santa Rita pode crescer muito, tem que ser criada mais UBS, investir mais, em mais coisas na área da saúde, na educação, na segurança, show. Mas eu acredito que se a gente partir do ponto que a gente precisa colocar para funcionar de fato o que já temos, já é um grande avanço. Porque, infelizmente, onde a gente passa, as coisas não funcionam. E eu acredito particularmente que não funcionam por conta de falta de fiscalização, que é o papel do povo e papel do seu representante, que é o vereador. Então, eu quero me levantar para ser essa pessoa. Mas a gente não abre mão da carta proposta, a gente não abre mão dos projetos da gente. Eu tenho um olhar meio diferente. Eu elenquei algumas propostas na nossa carta proposta. A primeira é ampliar a questão do transporte universitário para as zonas rurais. Infelizmente, a gente tem um número de ônibus, de carros baixo. Existe uma superlotação nos ônibus. Quem é estudante sabe, passa por isso. Agora não por conta da pandemia, mas estava passando por isso todos os dias. Essa superlotação. A gente quer ampliar a quantidade de ônibus, quer lutar para ampliar, quer tentar ampliar e também expandir para as zonas rurais. Eu vejo também uma necessidade urgente em relação à questão da água. As pessoas dos bairros mais carentes, Lerolândia, Bebelândia, Cicerolândia, Adilândia, se queixam muito da questão da água. Então a gente quer atuar diretamente nisso, em tentar resolver, tentar solucionar essa questão, essa problemática da água. Outra coisa que eu sinto falta aqui no município é uma casa para os portadores de deficiências. Os autistas, as pessoas que têm essa deficiência, são portadores de deficiência, não tem nenhuma casa aqui que realmente garanta o seu bem-estar. Aqui a gente também não vê a questão da mobilidade urbana, as questões justamente voltadas para as pessoas deficientes. Aqui na cidade, infelizmente, eu não tenho visto. A gente tem também um olhar diferenciado em relação a um núcleo do Hemocentro para cá, trazer um núcleo do Hemocentro para Santa Rita. A gente tem, em média, 95 mil eleitores e mais de 130 habitantes. Então, eu acredito que o núcleo do Hemocentro aqui facilitaria bastante a doação de sangue e, principalmente, o incentivo a mais pessoas serem doadores de sangue. Então, a gente tem esse olhar mais voltado para as coisas necessárias aqui na cidade. Você não vê aqui um hospital da mulher, você não vê aqui um centro de zoonose que funcione realmente para os animais. Então, assim, são coisas que são necessidades na cidade, mas eu parto do ponto que a necessidade maior é a fiscalização em certas áreas. Exemplo, saúde e exemplo, educação. Não sei se eu consegui me entender, mas eu tenho uma visão particularmente um pouco diferente. Na verdade, você não tem que me convencer, você tem que convencer os eleitores. Normalmente eu sou apenas um instrumento em levar as suas propostas para o eleitor, aos eleitores que façam o julgamento. Mas você fala em fiscalização, mas é lógico que o vereador faz isso, e é uma obrigação dele, como eu já falei, é apenas uma praxe dele. Mas também o tempo passa e as coisas evoluem. Então, nós temos como melhorar a saúde. Aí você falou em algumas situações, trazer alguns equipamentos. Mas como melhorar? Que propostas, ou você ainda não pensou propostas objetivamente para a área da saúde? Modernização, seja lá funcionamento 24 horas, você já pensou nisso? Sim, a gente tem um pensamento bastante interessante, que eu falo sempre.
A maioria das pessoas hoje tem um celular em casa, não é verdade? A maioria das pessoas hoje tem acesso à tecnologia. Nós estamos em 2020, século 21, a área tecnológica muito avançada e hoje, infelizmente, se você for num OBS, no PSF, você vai ver lá ainda as pessoas com um prontuário, papel e lápis. Isso você pode perder, enfim, pode acontecer alguma coisa, mas você poderia evitar essas coisas simplesmente criando um aplicativo, um sistema que facilitasse as pessoas em marcação de exame, marcação de consulta. Seria muito ágil, seria muito prático. E onde a gente passa, a gente tem sentido as pessoas dizendo: eu tenho que ir para a fila de uma OBS às 3 da manhã para pegar uma ficha. Eu tenho que ir para uma OBS às 4 horas da manhã, passar a noite lá para pegar uma ficha de manhã. Então, assim, a gente evitaria muita coisa tendo esse sistema que marcasse online, porque todo mundo tem acesso a um celular, todo mundo facilitaria a vida de todos. Então, a gente precisa incluir a tecnologia na saúde. A gente precisa trazer meios, buscar melhorias. A gente tem aqui perto, Campina Grande, que é um centro tecnológico. A gente pode muito bem buscar melhorias para a nossa cidade. E, infelizmente, a gente está, como eu falei, no ano 2020, o nosso atual gestor é médico e onde eu passo, as pessoas reclamam da saúde. Então, a gente vai lutar por melhorias na área da saúde, principalmente nessa área de marcação de exame, de realmente marcar a consulta agilmente, agilizar essas questões para o povo ter dignidade e parar realmente de passar uma noite ou metade de uma noite em uma fila para pegar uma ficha para determinada área que às vezes nem tem. Na área da educação, você é a favor da educação integral? Precisa ser debatida, mas eu acredito que facilitaria muito a vida até dos pais uma educação integral. Mas a gente precisa rever alguns conceitos básicos, principalmente na área da alimentação dessas crianças. Essas crianças iriam comer o que durante o dia? Infelizmente, recentemente a gente teve um caso aí que as crianças em nossas creches e escolas estavam se alimentando com manga. Então, será realmente que a gente simplesmente colocando as crianças, os adolescentes em uma escola para passar o dia todo, será realmente que esse é o necessário, o urgente? Ou a gente precisa realmente tratar primeiramente as coisas básicas? Eu vejo que, me perdoe, mas assim, é um descaso enorme uma criança ir para uma escola e a sua refeição ser uma manga. Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado, a gente tem um olhar cuidadoso em relação a projetos, sim. Mas eu acredito que a gente precisa ir na raiz do problema, nas questões básicas, para tentar resolver isso. E a gente pode falar até dos projetos que a gente pensa em instigar, em animar, incentivar os alunos a realmente eles tirarem notas boas, a estarem presentes nas aulas, a respeitarem os professores, a realmente serem alunos, estudantes. Então, a gente pensa que incentivando essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, nós teremos um futuro brilhante para eles. E também, trazendo já o gancho da esporte junto com a educação, criar projetos e até requerimentos em relação a melhorias na área do esporte. A gente precisa colocar essas pessoas em funções, em serviços que elas possam se ocupar e realmente exercer a sua cidadania. Infelizmente, a gente tem perdido algumas crianças, adolescentes, jovens, e aí a gente fala com uma certa propriedade, a gente tem conhecimento nessa área, para o mundo das drogas, para o mundo do crime. E a gente precisa dar um basta nisso. Mas não tem como tirar realmente a criança da droga, do crime, se ela não tem nada para fazer, se ela não tem uma ocupação. Então a gente pensa em realmente resolver ou tentar resolver essas coisas que são básicas, que é realmente uma falta de atenção, de fiscalização e de comprometimento. Eu penso dessa forma, professor.
A nossa infraestrutura é um caos. E o que você está levando para a população como propostas nessa área? A gente tem um olhar mais voltado para as zonas rurais, gosto muito das zonas rurais, e não vou até pecar aqui agora, não posso confirmar essa informação, mas chegou até mim que 3% da cidade é calçada. Apenas 3% da cidade. A cidade é a terceira maior cidade do estado. Ela é a quarta em recursos. E a gente só tem 3% da cidade calçada. Então, é isso que me leva a entrar na política, professor. A gente fica pensando que, às vezes de fora, as pessoas não fazem porque não tem dinheiro, porque é muita coisa. E quando você entra um pouquinho, quando você começa realmente a pesquisar um pouquinho, a ler um pouquinho, você começa a entender que recursos tem, mão de obra tem. Então, eu vejo dessa forma, falta pessoas que pensem de fato em fazer e façam. E assim, a gente, como é que vai falar de saúde, como é que vai falar de educação, como é que vai falar de segurança, se na frente da casa da pessoa está a maior buraqueira, o esgoto passando para cima e para baixo. Então a gente tem essa função como vereador de cobrar, reivindicar e buscar realmente o básico, que é o saneamento. E isso junto ao prefeito, espero que seja o Major Neto, e que a gente dê realmente um novo rumo para a cidade de Santa Rita. A gente tem passado por alguns bairros mais carentes, mais necessitados. Infelizmente não tem como nem dizer assim, não, nós vamos trazer para cá, vamos tentar trazer para cá uma praça digna. Se a gente olha e vê as crianças brincando no meio da lama, se a gente olha e vê as pessoas caminhando em meio a buracos. Então, a gente quer tentar sanar essas dificuldades e, se Deus quiser, vamos chegar lá e vamos cobrar muito dessas coisas. Através das suas postagens em redes sociais, eu vejo uma aceitação e uma penetração sua bastante intensa entre os jovens. E você também é jovem, você está nesse universo. Mas como você está fazendo para também mergulhar e convencer as pessoas mais velhas, mais experientes, a acreditar em você, acreditar no seu projeto? Eu digo sempre que quem é de verdade sabe quem é de verdade. E a gente tem, graças a Deus, um engajamento muito bom nas redes sociais. A juventude, graças a Deus, tem comprado a nossa ideia, nossa hashtag para fazer mais. E a gente não faz política somente em rede social. Todos os dias, graças a Deus, a gente sai e vai conversar com as pessoas, vai para o boca a boca. E à medida que a gente vai conversando com as pessoas vão sentindo verdade na gente. Principalmente as pessoas que são mais velhas, que têm esse conhecimento do que é realmente a política na prática, que já vivenciaram algumas experiências. Mas é o que eu digo, elas sentem verdade na gente, sabe que a gente está falando a verdade, e aí elas, graças a Deus, aderem ao projeto, compram essa ideia, e graças a Deus a gente também tem um público muito bom, que é de pessoas mais velhas, que nos dão esse suporte. Você se considera o herdeiro político, no caso, os votos do ex-vereador Carlos Pereira Júnior? Não. Acredito que cada um tem a sua história. Eu agradeço de fato pela amizade de Carlos Pereira Júnior. Ele é um amigo, um irmão para mim. Todo mundo sabe do meu carinho por ele. Mas a trajetória política dele é a dele e a minha trajetória é a minha. Eu peço conselhos. Às vezes ele me manda mensagem perguntando como tá, mas eu acredito que a gente é livre, é solto e devemos fazer nossa história particular. Ele foi muito bem votado, queria eu ter a expressão de votos dele, seria muito bom, mas Deus é quem sabe os votos que eu vou ter, a quantidade que eu vou ter. Queria muito que fosse mais de 1.000, mais de 1.200,
Mas a gente está caminhando tranquilo e descansado na vontade de Deus. Mas é verdade que ele está trabalhando nos bastidores pedindo voto para você? Espero que sim, espero que sim. Mas, assim, a gente particularmente não sentou para conversar sobre política em relação à minha campanha. Eu, como falei, eu tenho ele como um amigo, como um irmão, e agradeço tudo que ele fez ou faz e vai fazer por mim ainda. Mas, politicamente falando, a gente não sentou para conversar sobre a campanha, sobre essa questão de ajuda, de voto. Eu acredito que, pela amizade que a gente tem, ele deve estar falando o nome da gente muito bem, mas a gente não sentou, não conversou, e eu não tive essa oportunidade ainda de realmente pedir a ajuda dele em relação à campanha eleitoral. A nossa água ela foi privatizada. E no momento ela está sob júri, essa privatização. E quem mais vai ser penalizado são as pessoas da zona rural. Caso eleito, você lutará para reverter isso? Essa privatização? É preciso debater, como eu falei, tem coisas que realmente a gente precisa analisar. Por onde a gente passa, principalmente nas zonas rurais, as pessoas às vezes não querem essa situação, por conta da taxa, enfim. Mas eu fico me perguntando por que não investir mais em bombas, em poço, em caixas de água. Então, minha visão se não der dessa forma em relação à privatização, em questão da CAGEP, em questão da taxa de água, está aí até para ser resolvido daqui para fevereiro, saiu uma notícia. Mas, se não der dessa forma, se realmente a população não acatar dessa forma, e eu acredito que a gente está num país e numa cidade democrática, a gente precisa rever essas questões de bomba, de caixa d'água, de realmente implantar mais para que venha atender a comunidade. Hoje, Lerolândia, Cicerolândia, Odilândia, algumas pessoas têm a sua água em casa por conta de poço, caixa d'água e bomba. Então, a gente poderia ter essa estratégia de colocar mais poços, bombas e caixa d'água para atender mais a demanda da população. Faça um diagnóstico da produção legislativa dos nossos vereadores. Não entendi, professor. Deu uma cortadinha. Fazer um diagnóstico da produção legislativa dos nossos vereadores. Professor, saiu recentemente uma notícia onde a Câmara tinha sido uma das câmaras que mais atuou em relação a título de cidadão e deixa eu ver se eu lembro, e nome de praças. Acredito que seja isso a notícia. Se eu estiver enganado, já vão me perdoando aí. E assim, eu acredito que a função do vereador não passa simplesmente por isso. Isso é bom, isso faz parte, mas eu acredito que a cidade clama e chora e grita e geme por outras coisas. Então, a gente precisa realmente analisar o que a gente quer fazer ali naquela Câmara, se a gente está pensando de fato em sanar algumas dificuldades do povo, ou se a gente está pensando só realmente em poder, cargo político e assim vai. Eu julgo uma Câmara omissa, ausente, não generalizo, mas espero que a maioria não volte e que de fato o povo acorde e coloque pessoas ali que queira trabalhar de fato pelo povo. Lembrando que eu não recebi o título de cidadão santarritense. Pois é, professor, tá vendo aí? De 0 a 10, que nota? Para a legislatura, para a Câmara, nossos vereadores. Vamos botar um 2. Reprovado? Reprovada? Com certeza. Inclusive, seu mentor é reprovado? Seu mentor político, Carlos Pereira Júnior? Ele não é o meu mentor político. Ele é um amigo que foi vereador, ele é político, e acredito que existem coisas boas, mas existem coisas que precisam ser criticadas. Não isento ninguém
Acredito que as pessoas mereçam ser aplaudidas, mas também mereçam ser criticadas. E, de uma forma geral, o senhor perguntou da Câmara, no geral, acredito que a maioria, e se for para dar uma nota, a gente julga dessa forma. Os vereadores, eles gozam de mais de 90 dias de férias. Eu acho legal, mas eu acho isso uma imoralidade. Caso eleito, o que você fará contra isso? Inclusive, foi um candidato, Leandro Lubitrintas, do partido da gente, que ele postou isso, eu não estava sabendo. Ele postou, conversei com ele, e com certeza vai ser uma das nossas lutas. Não existe um trabalhador normal, comum, que soa para ganhar um salário mínimo, ter 30 dias de férias, e enquanto vereadores que, por muitas das vezes, são omissos, tenham 3 meses de férias. Então a gente vai também lutar para tirar essas falcatruas aí. E, caso eleito, o Naedes, ele viajará para fazer cursos de aperfeiçoamento parlamentar? Ou ele não precisa? Eu acredito que o curso de aperfeiçoamento parlamentar é você estar nos bairros, é estar dialogando com a população, é ir conhecer a realidade de Cicerolândia, de Bebelândia, a realidade do Vidal Negreiros, da usina São João, e assim vai. Então, se eu for para Gramado, eu até brinco com isso, se eu for para Gramado, é quando eu casar e a gente ganhar as viagens dos padrinhos. Quem estiver assistindo aí que for padrinho, por favor, nos ajude. Eu só vou fazer uma recomendação aos vereadores e aos vereadores que forem eleitos. O melhor curso de aperfeiçoamento é eles pegarem o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município e ler, interpretar e destrinchá-la todinha. Esse é o melhor curso de aperfeiçoamento que qualquer vereador pode fazer. É verdade, pessoal. Agora vamos para o diagnóstico do nosso prefeito Panta. Faça-o. Pronto. Eu não costumo falar mal de ninguém. Acredito que Panta ele se levantou num cenário onde tudo favorecia ele. Graças a Deus, onde chega eu falo. A pessoa dele eu não tenho nada contra. Tive apenas um episódio com ele, mas não afeta a minha relação com ele. Mas, como gestor, principalmente com as promessas infundadas que ele fez, a gente esperava mais, principalmente na área da saúde. E eu falo isso porque minha mãe, ela praticamente todos os dias, ou quase todos os dias da semana, procura as questões das UBSs para resolver exames, enfim, essas coisas. E o que ela fala é que se ela tivesse a oportunidade de ver Panta, ia dizer umas verdades para ele. Porque ele, como médico, deveria ter sido mais atuante na área da saúde. E como eu falei, por onde a gente passa, as pessoas que mais reclamam é a área da saúde. Então, eu espero de verdade que ele não se reeleja. É uma gestão, infelizmente, corrupta. É uma gestão que existem escândalos de corrupção. Espero que sejam julgados, analisados pelo Ministério Público. E, de verdade, esperamos dias melhores para Santa Rita com um gestor que realmente pense no bem-estar social do povo. Lembrando às pessoas que a nossa live, essa live, ela fica disponível no IGTV e no canal Cipoada Nordestina. Então eu faço até o convite para que as pessoas que não são inscritas se inscrevam no canal, que lá tem bastante conteúdos bem interessantes. E que nota você dá à administração, Panta? Na verdade, nós não estamos falando de pessoa. No mundo político, as pessoas passam muito a levar que nós estamos falando diretamente das pessoas. São julgamentos políticos, são julgamentos de ações políticas, das pessoas públicas. E elas a pessoa, quando passa a ser uma pessoa pública, ela tá sob o julgamento das pessoas. Então, o julgamento nosso aqui, então, quando eu peço isso,
é o julgamento das ações dele como político, como administrador ou como vereador. Então, que nota? Justamente, e assim, como eu falei, a gente fala da gestão. A pessoa não tem nada contra, mas a gestão é pífia. Eu acredito que eu não sou nenhum menino, apesar da minha pouca idade, a gente não se ilude com maquiagem. Acredito que ele fez obras na cidade, ele está pagando em dia, coisa que é algo que é realmente obrigação dele. Parabenizo pelo que ele fez de bom, mas critico tudo que ele fez de errado e principalmente o que ele não fez dizendo que ia fazer. A minha nota para ele é 4. Você foi eleitor dele? Oi? Você foi eleitor do Emerson Panta? Você votou nele? Não. Caso você seja eleito, digamos, você é eleito, os vereadores tomam posse em janeiro, mas só assume mesmo, a legislatura só começa em fevereiro. Caso eleito em fevereiro, quando você sentar numa daquelas cadeiras, qual será o seu primeiro requerimento protocolado junto à mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rita? Vou requerer, prioritariamente, como o senhor falou, primeiro, eu vou requerer uma casa, de fato, para as pessoas que possuem deficiência. A gente tem um grande número de autistas na cidade, pessoas que realmente são portadoras de deficiência, e a gente vai lutar, de verdade, por uma casa, um centro realmente de apoio para essas pessoas. Nosso primeiro vai ser esse. Em nome de Jesus. Naessa, nós estamos chegando ao final. Primeiro eu queria te agradecer demais a nossa conversa. Você não deu para acontecer em algum momento, mas a gente entende que é uma correria danada. Mas assim que abriu um espaço na sua agenda, você se prontificou e disse, e a gente marcou. De antemão eu quero agradecer demais. Mas antes de terminar, aqui se tem um momento situado. Eu digo uma palavra ou uma frase, você também responde rapidamente em uma pequena frase ou uma palavra única. Vamos lá? Pode ser. Um lugar. Santa Rita. Uma alegria. A cruz de Cristo. Uma tristeza. Pecado. Adultério. É crime. União homoafetiva. Sou contra. Divórcio. Sou contra. Amigos. É o que a gente tem nessa vida de valor. Família. Minha base. Deus. Aí eu choro, professor. Meu tudo. Novamente eu quero te agradecer e fique à vontade para você, a sua mensagem de convencimento, para que as pessoas que ainda não te conheciam, que passaram a te conhecer, convoque-os, chame-os para votar em você. É o seu momento, pode dizer número, pode ir. Fique à vontade para a sua mensagem para os seus eleitores, para as pessoas que ainda não conheciam. Professor, eu agradeço o convite. Peço novamente desculpas pelas vezes que não tinha dado, realmente é uma correria. Agradeço o seu espaço, a sua, de fato, prontidão em fazer perguntas tão boas, realmente tão preparadas para alguém que quer ser candidato e que quer ser realmente vereador da cidade. Eu agradeço o espaço e começo primeiramente pedindo o seu voto. Não sei se o senhor já tem compromisso com alguém, já deu a palavra a alguém, mas se não, peço o seu voto, quero lhe representar, peço sua ajuda para estarmos juntos. E é isso. Haja mais pessoas. Eu sou esse cara que estou falando aqui, não estou usando máscara, não estou vestindo nenhuma outra coisa, nenhuma capa. Eu sou essa pessoa simples que tem um pensamento de fato em fazer política como ela deve ser, que não baixa a cabeça para os princípios que carrega, os valores que tem, e que realmente quer fazer diferente. Eu sei que a maioria das pessoas está cansada de politicagem, mas a gente quer fazer política como ela deve ser
e como de fato ela é. Trago essa mensagem realmente de esperança por acreditar em dias melhores, por realmente saber que com Deus no comando, com a visão realmente voltada para as coisas certas, as coisas realmente dão certas. Basta acreditarmos e aí sim faremos diferente. Vamos para cima, é para fazer mais. 51 777, vote na Edson Graciano. Tamo junto! Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é Nordestina. É quente!